A salvação não é um ato isolado, é uma corrente de graça que começa na eternidade e se cumpre em glória. Deus nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Hoje, no programa Verdade e Vida, Reverendo Hernandes Dias Lopes vai mostrar os elos da graça de Deus, firmes, eternos e inquebráveis. Inscreva-se no canal e acompanhe essa mensagem profunda e transformadora. Muito bem, eu quero hoje conversar com você sobre algo vital, essencial, básico para a nossa vida, acerca da nossa salvação. Os elos da graça de Deus. E vamos basear esta mensagem em Romanos 8, versículo 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Numa linguagem teológica, a salvação é uma obra monergística de Deus. Ou seja, Deus a planejou, Deus a executou, Deus a consumará. A salvação não é pelas obras, ou seja, não tem mérito humano nela. A salvação não é uma parceria da fé mais as obras, ou seja, uma obra sinergística. Mas a salvação é uma obra exclusiva de Deus, monergística de Deus. Aqui em Romanos 8,30, Paulo vai de eternidade a eternidade. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo e Deus já nos glorificou dentro dos seus decretos, não historicamente ainda, mas na consumação do século. Então vamos ver, à luz do texto, quais são essas correntes, esses elos da graça de Deus. E Paulo começa assim: aos que Deus predestinou. Ou seja, quem escolhe quem? É o homem quem escolhe a Deus ou é Deus quem escolhe o homem? Quem ama quem? Fomos nós quem amamos a Deus primeiro ou foi Ele quem nos amou primeiro? E a verdade eloquente é esta: foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem nos amou primeiro. A iniciativa é totalmente de Deus. Quando Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Portanto, a nossa salvação não é porque o plano A fracassou e Deus lançou mão de última hora do plano B. O céu não existia, a terra também não, as galáxias também não, mas você e eu já existimos no coração de Deus. Deus nos escolheu em quem? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhuma obra meritória, nenhum ritual religioso. A salvação é especificamente em Cristo. Com que propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, qual é a evidência que uma pessoa foi eleita por Deus? É se ele está vivendo uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Será que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou porque previu que nós íamos crer? Não. Atos 13:48 diz assim: todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a fé é a consequência da eleição. Você não é eleito porque crê, você crê porque é eleito. Não fomos eleitos porque Deus previu que nós iríamos ser santos, não, Ele nos escolheu para sermos santos.
Não fomos eleitos porque Deus previu que nós íamos praticar boas obras. Não, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, a eleição divina é incondicional. Foi obra exclusiva de Deus. Paulo prossegue no argumento e diz: e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. É claro que tem dois chamados. Um externo, outro interno. Um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Foi Jesus quem disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse chamado nós chamamos de vocação eficaz ou de graça irresistível. E quando nós falamos de graça irresistível, nós não estamos dizendo que o pecador não possa por um momento resistir à graça de Deus. O que o texto pode nos informar é que todos quantos Deus predestinou para a salvação necessariamente vão ser chamados eficazmente para a salvação. E Deus chama porque sua voz é poderosa. Ele chama pela voz do Evangelho, pois a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, quando você ouve essa voz, Ele mesmo, Deus, tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos, tira o seu coração de pedra, lhe dá um coração de carne. Foi Jesus quem disse: eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Elas ouvirão a minha voz. Elas me seguirão. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como Deus é maravilhoso em usar diversos meios e formas para nos chamar em situações diferentes. Às vezes é um folheto que você encontra no chão da rua. Às vezes é um Novo Testamento dos Gideões num hotel. Às vezes você liga o rádio de madrugada, desesperado, e escuta uma mensagem. Às vezes você acessando o canal do YouTube e ouve uma mensagem. Às vezes você está na igreja e Deus fala ao seu coração através da mensagem. Ou tantas outras maneiras de Deus chamar, mas Ele chama e chama eficazmente. Terceiro, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. A justificação é um ato e não um processo. A justificação acontece fora de nós e não dentro de nós. A justificação não tem graus. Não há uma pessoa mais justificada do que a outra. A justificação é um ato declaratório e judicial de Deus lá no seu tribunal, dizendo que aquele que creu em Jesus não tem mais débito diante do tribunal de Deus. Sua dívida foi quitada. Por quê? Porque Deus, para reconciliar-nos consigo, não imputou a nós as nossas transgressões. Imputou as nossas transgressões sobre o seu Filho. E o seu Filho, lá na cruz, pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz com um grande brado. Tetelestai. Está consumado. Está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Fomos declarados justos no momento em que Deus, então, imputou a nós a plena justiça do seu Filho, de tal maneira que não apenas não temos mais débito, não apenas não temos mais dívida, mas temos em nossa conta, lá no tribunal de Deus, um saldo infinito, toda a justiça do seu Filho depositado em nossa conta. A Bíblia, portanto, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora você foi reconciliado com Deus. O muro de separação foi quebrado. O véu do templo foi rasgado. E agora você pode ter livre acesso à presença de Deus e mais. Você tem esperança, expectativa, segurança da própria vida eterna, da própria glória do céu. Então, o apóstolo Paulo, depois de falar da predestinação, depois de falar do chamado, depois de falar da justificação, agora ele termina falando sobre a glorificação. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É claro que este verbo
esse substantivo transformado em verbo, pode gerar algumas questões aí para algumas pessoas. Porque todos nós sabemos que a glorificação dar-se-á na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos, quando então aqueles que já partiram ressuscitarão primeiro, com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E os que ainda estiverem vivos, diz a Bíblia, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então nós não teremos mais necessidade nenhuma, não haverá mais fraqueza, não haverá mais doença, não haverá mais senilidade, não haverá mais perda de memória, não haverá mais angústia, não haverá mais pecado, porque nós estaremos para sempre com Ele. Porém, ainda nós estamos num corpo de fraquezas. Mas, como Deus é o Deus que decretou tudo na própria eternidade, se você foi predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, nos decretos de Deus, você já está glorificado. É um fato consumado. Ou seja, é irreversível esse veredito que você recebeu daquele que é o juiz. Por isso a pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição, tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, fome. Poderíamos aumentar essa lista em tantas coisas mais. Ele diz: não, nós somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos segurança plena, absoluta, bendito seja Deus, da nossa gloriosa redenção. A pergunta é: e você? Já está salvo? E você? Já tem convicção de que seus pecados já foram perdoados? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem garantia de que a sua vida já está nas mãos de Deus, de que você pertence a Ele, que você vai morar no céu com Ele, que o seu nome já está escrito no livro da vida? Hoje pode ser o dia da sua decisão. Renda-se a Jesus, você receberá a vida eterna. Eu oro com você. Ó Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que eles sejam salvos e possam desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os elos da graça garantem que nada pode nos separar do amor de Deus. E você pode nos ajudar a compartilhar essa verdade com o Brasil e o mundo todo. Envie uma mensagem pra gente aqui. O WhatsApp está aparecendo na tela, o código de área é 11 947 18 94 50, perguntando como você pode se tornar um parceiro do Verdade e Vida. E você vai receber, além das informações para se tornar um parceiro nessa missão, um presente, esse devocionário Gotas de Esperança para a Alma. Acompanhe também tudo nas redes sociais, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida.